Guilherme. A gente fez uma série de vídeos falando sobre os princípios, né, da LGPD. E nos feedbacks lá que a gente teve, eu acho que foi legal de tocar no seguinte ponto, cara. Em termos legais, qual a diferença dos fundamentos da proteção de dados e os princípios que devem nortear o tratamento dos dados pessoais? Né? Essa diferença entre princípios e fundamentos não ficou muito claro na definição pública. Então, a diferença está justamente aí na tua pergunta, já tem a resposta. Quando você fala assim, os princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais. Quando você fala que deve nortear, o princípio ele está com uma natureza ali cogente. Ou seja, ele determina um determinado atuar, né? Uma determinada atuação de acordo com aquele princípio, com aquela linha. O fundamento, ele já é, a própria palavra diz, uma base. Então você tem fundamentos que dão ensejo àquele tratamento legal, no caso a LGPD, e aí a maioria desses fundamentos a gente pode até consultar a lei aqui e verificar, eles têm base constitucional, estão baseados nas garantias individuais dos cidadãos, né, que estão no artigo 5º da Constituição Federal. É o artigo 2º da lei, né? O artigo 2º da LGPD que tem esses fundamentos. E os princípios que estão no artigo 6º, eles já são mais determinativos. Você tem que observá-los. Você tem que observar a finalidade, você tem que observar a necessidade, você tem que observar o livre acesso. Não que o fundamento não seja observável, mas o fundamento ele já está na base. É diferente de você vai analisar um caso concreto, você vai dizer assim, esse princípio foi violado. Ou seja, você, numa determinada atuação, tratamento de dados, você violou, digamos, o princípio do livre acesso. Você não garantiu aos titulares consulta facilitada, gratuita e tal. Foi a violação. Vai ter até um apenamento legal por conta disso. Diferentemente de você falar do fundamento. Você não vai dizer assim, o fundamento foi violado. Você vai dizer que o fundamento não foi observado. Ele já não estava presente. Né? Então é como se fosse um antecedente ao próprio problema. Né? Vamos atacar então os fundamentos de maneira separada. Aqui, posso seguir a lei? Pode, segue a lei. Eu também tenho as anotações aqui. Eu vou dar uma explicada. Eu vou explicar rapidamente aqui. Respeito à privacidade. Está na Constituição Federal. Privacidade, assim, é um conceito muito difundido, né? A pessoa ela tem direito a manter aquele dado que ela reputar que deve ser privado no âmbito interno dela, no âmbito da privacidade dela. Inclusive, a privacidade ela não é só individual. Você pode ter uma privacidade que envolve ente familiar, amigos. A pessoa é que define qual é o tamanho da privacidade dela. Essa pergunta que eu ia fazer. Onde é que se encontram os limites da privacidade? O limite é no caso concreto. É a pessoa titular dessa garantia fundamental que define. Então eu defini que no âmbito da minha privacidade eu quero que um determinado dado meu seja restrito à minha família, por exemplo. Eu defini isso, não é só mas você abriu isso para outras pessoas. Abri para minha família, para minha esposa, para o meu cônjuge, para o meu filho. É uma definição individual. Deixa eu fazer uma eu não abri para ninguém, nem queria ter aberto para ninguém. Você tem esse direito garantido constitucionalmente. Que tem a ver com... Vamos atacar esse ponto aí que eu achei bem interessante. Fazer uma pergunta que tem bem a ver com a realidade de hoje. Exemplo, eu fiz um vídeo e postei um story no meu Instagram, mas o meu Instagram é fechado para determinado número de pessoas. Eu postei uma história lá e de repente aparece esse story, a imprensa divulga esse story dizendo que eu, sei lá, uma questão política qualquer, que eu apoio o aborto, que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, ou que alguma polêmica, e aí diz, não, mas você fez esse vídeo, você se expôs, só que você comentou, eu me expus num certo limite, coloquei o limite da minha exposição. Sim. Poderia ser considerado uma violação em um caso como esse, um órgão de imprensa que
alguém dentro daquele âmbito do limite que eu coloquei vaza isso para o órgão de imprensa e o órgão de imprensa publica essa... Sim, poderia ter uma violação aí à privacidade, tendo em vista que você delimitou o âmbito de alcance daquilo ali. Se você tivesse uma conta aberta, por exemplo, você está divulgando ao público. Depois você não poderia usar como argumento a seu favor, dizer, não, isso aqui foi um vídeo privado. Você lançou ao público. Da margem, a sua defesa. Se eu impus o limite, com certeza, o limite das pessoas que da margem à sua defesa. Agora, não é uma coisa 100% certa de que a sua privacidade vai prevalecer, porque quando você está falando em garantias fundamentais, você tem que fazer um cotejo entre qual garantia fundamental vai preponderar se houver um conflito. Então, se você tiver um conflito com uma outra garantia fundamental, acontece muito, em âmbito de privacidade, o conflito com a garantia fundamental do livre acesso à informação, que é o princípio que norteia muito a atividade jornalística. Então, às vezes, você tem uma informação ali que é de interesse público, e aí pode ser que no cotejo entre esses dois princípios em conflito, o princípio do livre acesso à informação saia vencendo. Vai ter que haver uma análise completa, conjuntural, de todas as circunstâncias do caso concreto. Inclusive tem artigo da lei que dispõe exceções para o âmbito jornalístico, especificamente. A gente pode até gravar um vídeo especificamente sobre isso. Sim. O jornalista vai estar se perguntando aí, mas que tratamento eu, exatamente, jornalista, se você verificar o artigo 4º, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 3. Já vamos colocar na pauta aqui para não, é 2 mesmo, realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. Já fazer um vídeo sobre essas exceções aí. E aí vem fundamento 2, autodeterminação informativa. Isso para mim é bem confuso. Por causa do nome, eu acho que para quem é leigo do direito... Parece que é difícil, mas na verdade é uma coisa bem simples. É um direito de escolha. Autodeterminação, você escolher qual caminho você vai seguir. Informativa, você ter o direito de escolha desde que devidamente informado. Isso acontece muito na medicina. Você está numa determinada situação médica ali, clínica, cirúrgica, que o médico vai trazer para você as informações, é o dever dele. Olha, Roberto, você tem aqui um quadro assim assado, você tem o caminho X, Y ou Z. O caminho X não tem risco nenhum, mas a chance de sucesso é baixa. O Y tem um risco razoável, uma chance mais ou menos. O Z tem um risco altíssimo, mas se der certo você está curado. Escolhe aí. Autodeterminação, você escolhe informativa, eu te dei a informação. É um fundamento. Você percebe que não existe uma violação direta à autodeterminação informativa? É um fundamento. Eu tenho que estar ali naquele ambiente, naquele tratamento de dados, com um ambiente de autodeterminação informativa. É sempre essa ambientação basilar que se trata de fundamentos. 3. Liberdade de expressão, informação, comunicação, opinião. O próprio nome já diz, né? Também garantia fundamental aí dos cidadãos. Inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. Aqui tem que fazer uma distinção aí básica entre privacidade... Era essa pergunta que eu ia fazer, né? Do mesmo jeito que tem um limite lá de privacidade, aqui fala de intimidade, que dá uma certa confusão com privacidade, e que também tem esse aspecto da delimitação de até onde vai a intimidade, né? A intimidade ela já está muito mais relacionada ao aspecto subjetivo da pessoa mesmo. A privacidade ela tem um aspecto assim referente ao que a pessoa ao que ela pensa, ao que ela tem como fundamentos da vida dela. A intimidade ela já é relacionada assim, a uma coisa bem tênue, relacionada ao seu aspecto íntimo mesmo, ao seu aspecto individual, subjetivo, dentro do seu dia a dia. Pensar assim, muito mais no cotidiano da intimidade, você consegue delimitar melhor. E por isso que ela vem junto com a honra e a imagem, que são aspectos subjetivos também. Que seria a definição de honra? O que você entende como honra? Você percebe que é seu?
esse conceito? O conceito é delimitado pela própria pessoa. A imagem já tem até uma caracterização mais concreta, mas existem tipos de imagem também. Tem a imagem que não é só a imagem física, como a nossa que está sendo captada aqui. Tem a imagem também relativa à reputação. Qual é o conceito de reputação? Ah, minha reputação não podem falar de mim em determinada linha política. Você pode se sentir ofendido na sua honra, na sua imagem, você não segue, você segue a linha política esquerda e direita. Quem é que vai definir isso? É muito íntimo, né? O próprio nome já diz, é muito subjetivo. A privacidade ela já tem mais a ver com o ser. É como se fosse assim, ser e estar. Né? Você tem um aspecto muito mais intimista, subjetivo e corrente ali, cotidiano, na intimidade, na honra. A privacidade pode ter também com um senso comum. Uma coisa mais ampla. É como se fosse uma coisa mais ampla mesmo. E pode depender de país para país, né? Porque esse sentido que é dado para o que é privacidade depende de todo o entorno. A privacidade é você levar a público e escolher o público que você vai levar determinada informação, determinado dado pessoal, no caso aqui, sobre a sua pessoa. A intimidade já é uma coisa assim que você visa proteger dentro da sua vida. É o seu íntimo, de fato.